Bom, pessoal, a gente viu então na nossa primeira parte da nossa aula a tabela periódica. Nada mais justo do que continuar, então, pegar outro gatilho então da tabela periódica. Agora a gente vai falar de substâncias. Por definição, o que é uma substância? Uma substância é qualquer matéria, então, que tenha composição definida e justamente por essa composição ser definida, as propriedades sejam muito bem definidas. Lembra da nossa primeira aula? Quais eram as propriedades que nos interessam? Ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, solubilidade, beleza? Então, substância, se eu pegar qualquer parte de uma substância, todas elas vão ter mesmo ponto de fusão, mesmo ponto de ebulição, mesma densidade, mesma solubilidade. Então, substância, por definição, seria isso, beleza? A gente pode classificar substâncias em duas, simples e composta, beleza? O que é uma substância simples? Uma substância simples é quando ela é formada apenas por um tipo de átomo, ou seja, apenas um elemento. Por exemplo, gás oxigênio, gás ozônio, ele é formado, apesar de ser dois átomos, nós temos apenas o elemento oxigênio, beleza? Então, para ser uma substância simples, ele tem que ser formado apenas por um átomo, por um tipo de átomo ou por um elemento, beleza? O2, O3, N2, Cl2, SO8, S6, S4, H2, beleza? E o gás hélio, que apesar de não ter representação aqui embaixo, lembra, o hélio ele é um elemento, ele é um gás nobre, então ele não interage com outro átomo de elemento hélio, beleza? Ele já é estável por si só, então ele vai aparecer nessa representaçãozinha aqui. Mas percebam, todos eles formados por apenas um tipo de átomo. Em contrapartida, nós temos as substâncias compostas. Ora, se a simples é formada por um tipo de átomo, as compostas são formadas por dois ou mais, tipo água, H2O. Ela é formada de hidrogênio e oxigênio. Ácido sulfúrico, H2SO4, HSO, 3 tipos de elementos. HCl, HCl, hidrogênio e cloro, 2 elementos. E assim sucessivamente. Então, em sumo, pessoal, substância simples, vocês também podem encontrar ela como substância pura simples, beleza? Formada por um tipo de elemento. Substância composta, formada por dois ou mais. Vou dar uma mudadinha aqui na lousa e aí a gente já volta para falar da segunda parte então dessa aula, beleza? Bom, pessoal, então continuando, dando continuidade na nossa aula, nós falamos então de substância simples e substância composta. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha aqui, que é um fenômeno que acontece na substância simples, então, beleza? Nós tínhamos lá, por exemplo, O2 e O3, beleza? Percebam que ele é formado pelo mesmo elemento. O que diferencia um do outro? A quantidade de átomos, que a gente chama de atomicidade. Enquanto que o gás oxigênio ele é composto por 2 átomos de oxigênio, o gás ozônio ele é composto por 3. Para esse fenômeno, então, substâncias simples compostas pelos mesmos elementos que se diferenciam pela atomicidade, ou seja, a quantidade de átomos, ou então retículo cristalino. O que é o retículo cristalino? Seria como esses átomos eles estão organizados, a forma geométrica que eles ficam ligadinhos uns nos outros, beleza? Se eles diferenciarem por esses dois aspectos, nós temos um fenômeno chamado, então, alotropia. Lembrando que isso daí, pessoal, tá tudo lá na nossa apostilinha, beleza? Deixa eu só confirmar a página aqui. Então, a partir da página 45, nós estamos falando, então, de substâncias simples e substâncias compostas. O fenômeno de alotropia também está lá, beleza? Lembrando que a internet é um mundo bem amplo, viu, pessoal? Fiquem à vontade de pesquisar e aí também qualquer dúvida é só perguntar. Mas era o que tinha faltado, então, para eu falar, então, sobre a lousa anterior. Agora a gente vai entrar nessa daqui, pessoal. Falamos de substâncias simples e compostas, falamos de substâncias, então. Essas substâncias, elas podem se unir, elas podem se combinar ou não, formando reação química ou não, beleza? Mas aí a gente vai ter uma mistura, beleza? O que seria uma mistura? Ora, misturar substâncias simples e compostas, misturar substâncias, então, beleza? Para mistura, pessoal, nós vamos ter dois tipos, mistura homogênea e mistura heterogênea. Vocês já estão aí bem familiarizados aí com esses prefixos. Homo, igual, hétero, diferente, beleza? Homogênea quer dizer, então, que a gente vai ter apenas uma fase, ou seja, um aspecto visual. Por exemplo, água mais sal. Se a gente pegar um copinho com água, colocar uma colherzinha de sal e mexer, a gente não consegue misturar os dois componentes
componentes, as duas substâncias, lembrando, água e sal, duas substâncias, beleza? Formando uma mistura. A gente não consegue misturar os dois e a gente não enxerga um aspecto visual, diferentemente, por exemplo, de uma água com óleo. O óleo fica por cima e a água fica por baixo. Os dois não se misturam. Eu posso mexer, chacoalhar, eu posso fazer o que eu quiser. Não consigo misturar os dois acabam se separando então, beleza? Isso daqui caracteriza então uma mistura heterogênea, ou seja, com duas ou mais fases, dois aspectos visuais. Então, em resumo, pessoal, se eu enxergar apenas um aspecto, é uma mistura homogênea. Se eu enxergar dois ou mais, se eu enxergar divisões bem definidas, são misturas heterogêneas. Cuidado com algumas coisas aí, pessoal, vocês vão se deparar aí com os exercícios na apostilinha. Algumas substâncias que enganam muito vocês. Sangue. Sangue é uma mistura homogênea ou heterogênea? Ah, aparentemente ela é uma linda mistura homogênea. Mentira, ela é uma mistura heterogênea. Por quê? Ele não é composto de 3 partes. Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, as plaquetas e o plasma, 4 partes aí então. Então ele é uma mistura heterogênea, tanto é que a gente consegue separar todas elas, beleza? Então o sangue é uma mistura heterogênea. Outra substância que engana muito vocês, o leite, pessoal. Leite, é uma mistura homogênea, linda, apenas se eu misturar todas ela vira uma mistura heterogênea. Mentira, ela é uma mistura heterogênea. Ele é um colóide. É um tema de uma aula mais futura, mas ele é um colóide, assim como o sangue, beleza? Eles vão ficar entre o meio termo de algo mais visível e algo menos visível. Eles estão lá naquele meiozinho, a gente consegue enxergar mais ou menos com a ajuda de alguns aparelhos, microscópio, enfim, a gente consegue enxergar devidamente a separação. Mas sangue, leite, maionese, tudo isso é mistura heterogênea. Cuidado, beleza? Pessoal, aproveitando então que a gente está falando de misturas heterogêneas e homogêneas, nós podemos falar então de separação de misturas. Por quê? Mistura não é uma reação química. Lembra lá, transformação química e física? Eu consigo separar os componentes então dessas misturas, beleza? Primeiramente falando então em processos de separação de misturas homogêneas, beleza? Vocês podem acompanhar então aí na página 50 da nossa apostilinha, beleza? Aqui embaixo aqui, e aí a gente vai ter uma teoria aqui em cima, mas a gente vai começar já falando sobre os processos de separação de misturas. Primeiramente, misturas heterogêneas então, beleza? Com 2 fases então. Entre sólido e sólido, componentes sólidos então. Nós temos aí o exemplo da catação. Catação, pessoal, a gente faz muito isso em casa. Por exemplo, se a gente tivesse grão de arroz e grão de feijão misturado num potinho e eu quisesse separar os dois, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a catar um por um. Separar por granulação então, beleza? Peneiração, ou também chamado de tamização, nada mais é do que o processo de separar por uma peneira. Então, por exemplo, se eu tivesse areia e cascalho, eu passo os dois, cai a areia e o cascalho fica retido na peneira, beleza? Próximo, separação magnética, magnetismo, lembra de ímã, beleza? Então, se eu tivesse, por exemplo, uma solução de areia com limalha de ferro, ferro em pó, beleza? Se eu passar o ímã por cima, pega o ferro e separa da areia, beleza? Próximo, ventilação. A gente faz muito isso, assim, quando a gente vai comer amendoim, tirar a casca de amendoim, beleza? Quando a gente tira a casca de amendoim, o que a gente faz? A gente assopra para a casquinha ir embora e a gente só ficar com amendoim. Então, ventilação seria um processo de separação através de uma corrente de ar, beleza? A levigação, ao contrário da ventilação, vai utilizar uma corrente de água, beleza? Por exemplo, o garimpo do ouro. Eu tenho o cascalho e o ouro. O cascalho ele é menos denso, então a água passa e o ouro fica retido lá naquele recipiente que eles usam então no garimpo, beleza? Flutuação ou sedimentação. Por exemplo, se eu tivesse areia com paras de madeirinha, assim, serragem, beleza? Se eu colocar água, um flutua, o outro decanta, então eu consigo separar os dois de boa, beleza? Dissolução fracionada, pessoal, é o que acontece no nosso chá e no nosso café. Por exemplo, se vocês tentarem fazer em casa, eu acredito que nunca ninguém tenha feito isso, mas se a gente pegar uma colher de pó de café e colocar na água e tentar beber, vocês vão ter uma grande surpresa que o pó de café não diminui em água, não dissolve em água. O que a gente precisa fazer? Esquentar a água, passar por um filtro, reter o pó de café e assim tirar a substância aí, o líquido que a gente chama de café então, beleza? Isso nada mais, nada menos é do que uma dissolução fracionada. Eu dissolvi uma parte dos componentes do café, a outra ficou retida no pó,
beleza? Então tudo aquilo que a gente consegue dissolver em água, a gente consegue retirar através do filtro. Por que a gente esquenta a água? Para tentar dissolver a maior parte de componentes então do café. A mesma coisa funciona com o chá, beleza? Mas aí a gente precisa de um outro método de separação para separar o pó do café, as folhinhas do chá, então, beleza? E aí a gente retira o líquido, beleza? Agora, falando então de misturas heterogêneas, então, agora entre sólidos e líquidos, nós temos a floculação, a coagulação. Acontece muito nas estações de tratamento de água, então toda vez que a gente menciona floculação ou coagulação, a gente vê muito em tratamento de água. Por quê? A primeira etapa do processo que a gente tem no tratamento de água é decantar. Então, aquelas partículas maiores sedimentam no fundo, a gente só passa a água mesmo líquida. Só que dentro dessa água ainda tem muita substância orgânica, então a gente adiciona o reativo químico e começa a juntar um monte de floco de sujeira, acelerar o processo. Nada mais é do que acelerar a decantação. Decantação acontece quando Deus quiser que aconteça. A floculação e a coagulação não. Eu acelero com o reativo químico, então eles viram flóculos de sujeira, beleza? Próximo, centrifugação a gente vê no sangue. Se a gente tirar o sangue lá, tirou o meu sangue, coloquei no tubo, coloquei na centrífuga, ele roda, até ele conseguir separar todos os componentes do sangue. Então, hemácias, glóbulos brancos, plasma e as plaquetas. Então, ele separa os 4 componentes através de uma centrífuga, então, porque ela roda bem rapidão, beleza? Próximo, conhecido de vocês, filtração. Pó de café, areia com água, fica tudo retido, a parte sólida fica retido no filtro e a líquida eu consigo aproveitar depois, beleza? Continuando, misturas heterogêneas agora entre 2 líquidos, nós temos a decantação, tipo óleo e água. Se eu deixar aqui, os dois não se misturam, eles acabam separando tranquilamente e eu consigo retirar um do outro. Agora, pessoal, a gente vai entrar nos processos de separação de misturas homogêneas. Lembrando que a gente só enxerga um aspecto visual, beleza? Mas ainda assim, eu consigo separar os componentes dessa mistura. Primeiramente, sólido e líquido, a evaporação. Por exemplo, esse copinho com água e sal aqui, se eu quisesse, eu poderia colocar no sol, a água evapora e o sal fica lá no fundo. Acontece muito quando a gente vai pra praia, não é? A gente entra no mar, a hora que a gente senta na cadeira, começa a dar aquela piniqueira, por quê? A gente observa que a nossa pele ficou branca, esbranquiçada, que nada mais é do que o sal que estava na água. Então a água evaporou e o sal ficou na nossa pele e começa a irritar a nossa pele, beleza? Isso é um processo prático da evaporação, mas acontece quando Deus quiser que aconteça, beleza? Próxima, destilação simples. Ao contrário da evaporação, ela é provocada. Então eu tenho todo um aparato que vocês podem verificar então na página 53 da nossa postilinha, beleza? Por último, pessoal, nós vamos ter o processo de destilação fracionada. O processo de destilação fracionada ele vai acontecer então com os componentes aí do petróleo. O petróleo, como todo mundo sabe, é uma mistura complexa de várias substâncias e cada substância dá origem a um produto que a gente utiliza. O plástico, o querosene, o combustível, enfim, beleza? Então a destilação fracionada vai tirar os componentes do petróleo através da diferença de temperatura, de pontos de ebulição. Então eu consigo fracionar o petróleo. Pessoal, de novo, juntamente com esse vídeo dessa aula, vai mais alguns de videoaulas de outros professores para complementar então e sanar qualquer dúvida. Do mais, estou disponível para qualquer dúvida, beleza? E vocês de novo estão aptos então a resolver os exercícios então a partir da página 54 de misturas, beleza? Lembrando que tem o da tabelinha periódica, não esqueci não, beleza? Então aí, qualquer dúvida?